nessa hora me dá vitória, nessa hora. Amém. Boa noite, igreja. Aleluia. Como a gente fica feliz de estar aqui no culto de quarta-feira. E confesso que esse final de semana eu estava viajando e eu comi muito, né? A gente come muito quando viaja, né? Mas quando a gente vem ministrar a palavra de Deus, hoje eu fui no banheiro a tarde inteirinha. Minha barriga ficou até lisa, de tanto nervoso que a gente fica. Porque é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus, né? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Curva a sua cabeça. Pede para Deus falar no seu coração, falar com você. Fala, Senhor, nesta noite nós entregamos o nosso coração a Ti. Os nossos ouvidos, ó Pai, estão atentos, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Venha nos ensinar esta noite, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, quebra todo o espírito, ó Deus, ó Pai, de distração, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, ouvir, ó Pai, atentamente a Tua voz. No nome de Jesus, amém. Amém? Hoje tem pessoas aqui que estão cansadas, mas não cansadas fisicamente. Não é cansaço do corpo físico, mas cansado das suas emoções. Tem pessoas que estão aqui que nós estamos numa geração que nós começamos a terceirizar as nossas emoções, as nossas dores. Nós começamos a terceirizar para o outro aquilo que nos falta, talvez a nossa dor. Mas em nome de Jesus, nesta noite nós vamos ser totalmente responsáveis pelas nossas emoções, amém? Então eu quero compartilhar uma palavra com você, que fica em Gênesis, no capítulo 4, do versículo 3 até o 7. O tempo passou, e um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho e matou, e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas se você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Muitas das vezes, nós terceirizamos as nossas emoções. Nós terceirizamos para o outro aquilo que acarretou com a gente. Talvez até a outra pessoa fez alguma coisa, te magoou, te disse palavras duras, às vezes te causou algum mal, mas nós queremos terceirizar a nossa emoção para o outro. Nós queremos terceirizar a nossa dor para o outro. E a Bíblia diz que Deus, ele rejeitou a oferta de Caim. Ele rejeitou a oferta de Caim. E Caim ficou irado. Não tem problema de nós ficarmos irados ou com raiva. Não tem problema da gente sentir dor. Mas o maior problema é o que nós vamos fazer com essa dor. Caim, ele sentiu rejeição, sentiu comparação com Abel, frustração com sua oferta, mas o sentir não é pecado, mas não tratar
esse sentimento é perigoso. E muitas das vezes isso acontece com nós. Muitas das vezes as pessoas nos machucam, nos magoam, falam palavras duras, e nós queremos terceirizar o outro pelo sentimento que nós carregamos. Mas eu quero falar sobre parar de terceirizar as nossas emoções. Isso é muito importante. Quando a gente carrega emoções que nos fazem mal. E o mais interessante, que Deus ele traz a responsabilidade das nossas emoções. Deus ele nos responsabiliza pelas nossas emoções. Eu queria compartilhar com você também Números, capítulo 20. Versículo de 10 até o 12. Diz assim: Moisés e Arão reuniram-se o povo à frente da rocha, e Moisés disse: Agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter que fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água. E o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: Vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi a dar a eles. Olha o quanto que a nossa emoção pode causar um desastre. O povo estava caminhando ao deserto com Moisés. E o povo começou: Moisés, queremos água, Moisés, queremos água, nós vamos passar sede. Mas Deus já tinha falado para Moisés: acalma, o meu poder vai fazer que chova, que vai ter água para vocês. Mas o povo falou tanto na cabeça de Moisés, que ele ficou tão irado, que ele bateu na rocha 2 vezes, e saiu água. O povo e os animais beberam, mas não conseguiram entrar na terra prometida, pela desobediência a Deus, pela nossa emoção da raiva, pelo sentimento. E assim talvez somos nós, que muitas das vezes as pessoas começam a falar na nossa cabeça, faz isso, faz aquilo, e por raiva nós tomamos as decisões erradas. Nós tomamos decisões que não eram para tomar. Nós tomamos decisões que iam nos prejudicar. E nós acabamos terceirizando essa emoção. Nós acabamos: tá vendo? Você falou que era para mim fazer isso. Tá vendo? Você falou que era para mim fazer aquilo. A culpa é sua. E a gente acaba terceirizando a culpa para o outro. Mas Deus ele te dá a responsabilidade de tanto de a consequência da sua emoção, quanto aquilo que você carrega. No versículo de Gênesis, capítulo 4, 7, Deus ele pergunta para Caim. Ele pergunta para Caim: por que você está com raiva? Por que você está carrancudo, está magoado? Porque a emoção não era de Deus, a emoção era de Caim. A emoção não era de Abel, a emoção era de Caim. Deus ele responsabilizou Caim pela sua emoção. E quantos de nós estamos aqui hoje carregando tantas dores, tanta raiva, tantos sentimentos por causa do outro? Talvez por aquilo que deixou de fazer, talvez por aquilo que a pessoa não fez por você. E muitas das vezes nós carregamos esse peso.
E Deus fala assim para Caim: se você fizer o bem, não será aceito? Se nós fizermos o que é correto, Deus não vai aceitar aquilo que nós fazemos? Porque sempre a culpa é do outro e não nossa. Porque nós não assumimos as nossas emoções. Deus, ele podia falar: coitado de você, coitado Caim, você foi infeliz em trazer essa oferta. A culpa é do seu irmão, ele trouxe o melhor. Mas Deus disse: a responsabilidade é sua. Você é total responsável pela sua emoção. Talvez te feriram, talvez te rejeitaram, talvez falaram coisas que te marcaram. Mas Deus está te dizendo hoje: e agora? O que você vai fazer com essa emoção? O que você vai fazer com a emoção que você gerou? Muitas das vezes nós geramos emoções. Nós geramos coisas na nossa mente. Estou muitos anos na Sara Nossa Terra. E nós passamos por muitas coisas, né? Nós passamos por todos os tipos de sentimento que uma pessoa pode ter. E quem anda com o pastor, né? Eu que era muito próximo, teve uma época que nós estávamos muito próximos, andando para baixo e para cima junto, fazendo a missão e aquilo. Aí ele mudou para São Lourenço, então já deu uma distanciada. Quem tem líder e às vezes acontece isso e sente um distanciamento? Quem já sentiu o ciúme do seu líder? Eu já. E junto com o pastor, foi o Geraldo trabalhar com o pastor. Gente, pensa num ciúmes. Pensa naquilo que eu pensava comigo: nossa, quando eu estava lá eu servia, agora eu não sirvo mais, agora é só o Geraldo, agora tudo é o Geraldo, ele me usou. Foram esses sentimentos que eu tive. E foi bem na época da pandemia, que também veio a pandemia, e a empresa colocou todos nós em home office, e eles estavam pagando sessões terapêuticas para a gente, porque foi uma mudança muito brusca, e a gente lida com pessoas, com o público, então eles pagavam terapia para a gente, mas geral, para toda a área da nossa vida, não é só para a questão da empresa. E um dia eu falei para a psicóloga, eu levei a situação para a psicóloga, porque eu não consegui falar para ele esse sentimento, essa minha emoção. E eu contei para ela, falei: agora tudo é esse amigo, agora eu fiquei de escanteio, eu estou aqui, agora eu não sirvo mais, tudo é o Geraldo. Aí ela virou e falou para mim assim: tudo bem, Márcio, legal, você contou a história. Você achou injusto, né? Eu falei: achei, eu acho injusto, a culpa é deles, que eu estou sentindo. Ela falou assim: pois é, agora vamos tirar os personagens. Por que você teve essa emoção? Por que você teve esse sentimento? As pessoas não têm direito de fazer novos amigos, novas amizades? As pessoas, elas não têm direito de seguir com a vida delas? Tem que ser tudo em sua volta? Tudo em sua emoção? Mas e agora? A emoção é sua. O que você vai fazer com ela? E isso foi uma coisa que eu aprendi para o resto da minha vida. Me ajudou a enxergar coisas que tudo que eu passo eu sempre tiro a vítima e trago a responsabilidade no que eu sinto. Por que eu estou chateado? Por que eu deixei que esse sentimento invadisse o meu coração? Se
esse afastamento teve esse sentimento. Eles não estão, eles estão vivendo. Eles estão saindo, eles estão trabalhando. E o que deixou paralisado? O que eu estou fazendo para mudar essa situação? Sendo se eu nem cheguei e conversei com eles para poder explicar esse sentimento, essa minha emoção. Então a culpa não é deles. A culpa é minha, porque sou eu que carrego esse sentimento. A culpa é minha, porque foi eu que criei pelo outro. O outro não tem nada a ver. Foi eu que criei. Teve um dia que eu pude passar isso lá no meu trabalho. Chegou uma liderada minha, e cristã também, então, quando tem ambientes cristãos, a gente compartilha muitas coisas. E ela chegou e ela adquiriu um apartamento. E ela estava muito feliz com essa aquisição do apartamento e tal. E ela chegou na igreja e ela tem suas amigas, ela compartilhou com as amigas: nossa, eu recebi uma bênção, eu consegui comprar meu apartamento e tal. E aí uma dessas amigas não ficou muito feliz com a conquista dela. E tratou normal, né? Às vezes o que é grandioso pra gente é normal pro outro. Cada um é responsável pela sua emoção. E essa amiga tratou normal e comentou com a outra: nossa, a Poliana tá... Ó, falei o nome. Tá muito eufórica pelo apartamento. E... nossa, mas ela é um apartamento, qualquer um pode comprar. E ela ficou chateada e chegou no ouvido. Aprende uma coisa: o que você fala para o outro sempre vai chegar na pessoa que você falou. Tome muito cuidado com o que você fala. Então chegou no ouvido dela e ela ficou muito chateada, ao ponto dela abrir comigo e falar: nossa, Marcia, tem uma coisa me incomodando, aconteceu essa situação e hoje nós temos um aniversário e eu vou ver essa pessoa. Mas eu não tô nem querendo ir, porque eu fiquei muito chateado, porque eu achei que ia conquistar comigo, queria se alegrar comigo. Falei: Poliana, eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi. Foi sua conquista, foi sua emoção. A responsabilidade da emoção de alegrar é sua. Então você não tem que chegar no lugar e ser diferente pela uma coisa que você carrega. Porque o inimigo, ele coloca coisas na nossa mente até para nos entreter com coisas que deveria trazer alegria para o nosso coração. Talvez ela foi usada, mal interpretada, mas a responsabilidade de quem está sentindo isso é você. Ela vai continuar vivendo, ela vai no aniversário, vai curtir o aniversário, celebrar o aniversário com sua amiga, e por causa da sua emoção, que você não está sabendo controlar, você vai perder esse momento incrível com a sua amiga. Então ela abriu a mente e falou: Maíra, isso é verdade. Eu não vou deixar essa emoção me abalar. Eu vou nesse aniversário e vai dar tudo certo. E no outro dia ela me contou, falou: nossa, Marcia, fui no aniversário, foi muito bom. Muito obrigado por ter me alertado e abrido os meus olhos, que a responsabilidade das emoções é minha e não do outro. Então, e assim, Deus, ele responsabiliza as nossas emoções. E eu quero trazer também para você, em Jonas, capítulo 4, do 1 ao 4. Quem conhece a história de Jonas, né? Que foi engolido pela baleia. Jonas, Deus deu uma missão para ele de ir para Nínive, pregar para Nínive, salvar Nínive. E Jonas, ele não queria. Ele achava injusto, porque era uma cidade que tinha muita maldade. E Deus, ele salva Nínive, né? Ele muda a história de Nínive. Mas eu quero compartilhar essa história com você. Por causa disto, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido.
Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isto mesmo que ias fazer? Foi por isso que eu fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus e tem compaixão e misericórdia. Sabias que é sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu a Jonas: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Mais uma vez, Deus ele responsabilizou Jonas pela emoção dele, pela raiva que ele sentia. Mas o que você não domina, te domina. E a palavra do Senhor, lá em Provérbios 4, 23, diz que é para nós guardarmos o nosso coração, porque dele procede coisas boas e coisas ruins. E o que tem vindo do seu coração? Que sentimento você tem colocado? Que sentimento você tem carregado com você? Talvez te feriram, te rejeitaram. Mas quem não governa o que sente, destrói o que ama. E assim foi o que aconteceu com Sansão. Sansão foi um homem também que não dominou as suas emoções. Ele foi deixando Dalila entrar no seu coração, deixando ouvir vozes, sentimentos e emoções, até que ele acabou na sua própria morte. Porque as emoções, elas nos destroem. Ela não deixa a gente viver. Não deixa a gente ser liberto. E eu quero contar uma história para você. Existia um homem que ele carregava uma mala. E todos achavam que ele ia viajar. Mas ele andava com essa mala para cima e para baixo. E a mala que ele carregava, as pessoas falavam mal dele, ele colocava dentro dessa mala. As pessoas falavam palavras de maldição, ele ia e colocava nessa mala. Palavras duras de ouvir, colocava nessa mala. A rejeição, ele colocava nessa mala. E um dia perguntaram para ele: tá tudo bem? Por que você carrega essa mala? Ele: tá tudo bem. E ele continuou carregando essa mala por muito tempo. E um dia a pessoa perguntou para ele: por que você carrega essa mala? Aí ele falava: eu carrego que as pessoas me feriram, que as pessoas me machucaram, que as pessoas me agrediram, me deixaram chateado. Eu carrego tudo nessa mala. E essa mala, ela foi ficando pesada pela culpa dos outros. E um dia alguém perguntou e falou: vamos abrir essa mala, eu quero ver o que tem dentro dessa mala. E a pessoa abriu essa mala e viram que não tinha nenhuma roupa, nenhum objeto, mas tinha muitos sentimentos guardados. E perguntaram para ele: por que você carrega esses sentimentos? Por que você carrega essa emoção? Por que você carrega essa raiva, essa dor? E ele falou: porque as pessoas
colocar esse sentimento em mim. Porque as pessoas me fizeram ter esse sentimento e carregar esse sentimento. E a pessoa falou para ele: não foram eles que colocaram isso dentro de você, mas foi você que decidiu guardar todas essas emoções, todas essas dores, toda essa raiva, todo esse sentimento. Nós guardamos muitas coisas, nós guardamos muitos sentimentos, muitas raivas, nós guardamos diversas emoções. E não tem problema da gente sentir as emoções, mas o que nós vamos fazer com elas? Hoje, Deus está te chamando a abrir essa mala. Deus hoje está te chamando a você colocar todas essas emoções para fora. Parar de guardar essas emoções, parar de guardar esses pesos. Porque esses pesos dessa emoção, ela é como uma corrente. A gente pensa que está livre, mas muitas das vezes essa corrente não deixa a gente avançar, não deixa a gente dar um passo para frente. Porque nós guardamos a raiva, nós guardamos as emoções, nós queremos colocar a culpa nos outros. A minha vida não vai para frente porque fulano me chateou. A minha vida não vai na frente porque ele me deixou com raiva, ele me magoou. Mas você é responsável pelo seu sentimento. E hoje chegou o momento de você liberar todo o sentimento que você tem guardado. Hoje chegou o dia de você liberar tudo aquilo que te deixa preso, que aprisiona a sua alma. Porque os sentimentos, ele não deixa a gente enxergar aquilo de tão bom que Deus tem para a nossa vida. Eu quero que você coloque de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Começa a lembrar das pessoas que te feriram, dos sentimentos que você tem guardado. Hoje é dia de você liberar esse sentimento. O outro não tem culpa daquilo que você carrega. Porque quem precisa mudar essa história é você. Quem precisa mudar esse sentimento é você. E hoje é o dia de você liberar essa emoção. Comece a pedir para Deus, trazendo no seu coração as palavras que te machucaram, as situações que você carrega, as dores, talvez seja brigas com sua família, talvez seja relacionamentos que não foram correspondidos. Comece a trazer a sua memória nesse momento. Muitas das vezes não são pessoas, mas a gente deixa o dinheiro nos dominar. Muitas das vezes nós não conseguimos dominar o dinheiro e nós deixamos que o dinheiro nos domina. A gente deposita